O que eu queria fazer hoje aqui, te ajudar a fazer um corte aí, eu vou fazer a leitura da Capivara, do José Dirceu, porque todo mundo conhece José Dirceu aí, José Dirceu do PT e tal. Quem é José Dirceu? Né? Esse cara tem uma história antiga na política, né? Ele é um anistiado. Pergunta se ele é a favor ou contra a anistia do pessoal do 8 de janeiro. Né? A moça que escreveu com batom, ele é contra a anistia dela. Mas o que será que ele fez? Porque ele fez uso de uma anistia. Então, a ficha corrida dele, que a gente foi chama trocado pelo o embaixador Charles Elbrick, não foi isso? Então, é isso aí. Eu vou virar meu rosto para cá nessa direção, que eu vou ler aqui desse texto que eu montei aqui. Então, essa é a capivara, que é o que a gente chama da ficha corrida do cara, todo o histórico dele. A gente começa no ano de 64. José Dirceu, nosso ilustre personagem, tinha apenas 19 anos de idade. Nessa época, ele era um estudante secundarista em São Paulo e participava ali do movimento estudantil. Já era um cara filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. O líder do PCB e líder do Dirceu era um cara chamado Carlos Marighella, tá? E ele, rapidamente, o Dirceu aderiu à corrente revolucionária criada ali dentro do PCB para defender a luta armada, essa coisa democrática, né? Então, ali no final de 66, ele ingressou na ala Marighella, que era uma ala mais radical, né? E ele acabou essa ala depois se chamando Agrupamento Comunista São Paulo, a tal da AC/SP, AC São Paulo. Você pode ver nos livros de história, às vezes citando a AC, que era o Agrupamento Comunista. Em 68, José Dirceu era presidente da União Estadual dos Estudantes, não é a nacional, né? E ele insuflava os jovens ali a pegarem armas. Engraçado, né? E tinha armas naquela época, não era igual foi no 8 de janeiro, né? Golpe de Estado, ela sem arma, não. Ele insuflava e tinha armas para dar para o pessoal que quisesse se insuflar. E no dia 2 de outubro de 68, ele foi um dos líderes do conflito, no qual se envolveram ali na rua Maria Antônia 1.000 universitários da Faculdade de Filosofia da USP e do Mackenzie saíram na porrada no meio da rua. E o que aconteceu? Os alunos ali da USP, em São Paulo, né, que era o maior centro estudantil de esquerda da época, acho que não mudou muita coisa, eles organizaram um pedágio para arrecadar dinheiro para a Uni no meio da rua, e revoltados com as badernas constantes provocadas ali pelos esquerdistas, quem diria, né, quem poderia imaginar tal coisa, os alunos da Mackenzie, situado ali na mesma rua, Mackenzie que tem sua fundação na Igreja Presbiteriana, tem sua ligação, e o meu bisavô é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, está lá no hall dos fundadores, também o Laudelino de Oliveira Lima, vocês podem encontrar lá. Então, o pessoal da Mackenzie, situado ali na mesma rua, ao negarem a contribuição, aquela na coisa do trote na rua, exigindo dinheiro e tal, foram atacados pelos esquerdistas e a porrada começou, né? Os estudantes transformaram a rua Maria Antônia num verdadeiro campo de batalha. Qual foi o saldo dessa briga, onde o Dirceu era um dos líderes? Os estudantes tinham acabado de transformar aquilo ali num campo de batalha, e o saldo foi o seguinte: o estudante secundarista José Guimarães foi morto com um tiro na cabeça, 10 outros feridos e 5 carros oficiais, carros de polícia, incendiados. Com todo esse clima, num 12 de outubro, a Uni realizou em Biúna, lá no interior de São Paulo, o seu 30º congresso, né? Onde a polícia, informada pelo telefone, que inclusive vários elementos procurados por essa briga aí na rua, o pessoal fala, não, foram lá perseguir os estudantes. Tinha mandato de prisão para um monte de gente, tinha gente morta, 10 feridos, gente com baleado, bala na cabeça, igual 8 de janeiro. Quantos mortos teve no 8 de janeiro, né? Dezenas e dezenas de mortos, né? Então, a mesma coisa. Então, naquela época era uma briga, aqui Brasília foi golpe de Estado. Mas vamos lá. Então, a polícia cercou o evento em Biúna, prendeu todos os participantes, e no congresso estavam presentes diversos padres seminaristas, né? Várias pessoas que depois viram que era da teologia da libertação. Foram enquadrados ali 712 estudantes em Império Policial Militar. Apenas 10 tiveram a prisão decretada. Você vê, de 712, 702 foram liberados. 10 foram presos, entre eles, que todo mundo tinha ficha corrida. Foi preso quem? Vladimir Palmeira, Franklin Martins,
Luiz Gonzaga Travassos da Rosa, Helenira Rezende e José Dirceu de Oliveira e Silva, preso. A prisão de José Dirceu, por ocasião do Congresso da UNE, impediu por uns tempos que ele continuasse fisicamente a participar das agitações de rua, mas não o impediu de continuar, mesmo preso, a insuflar os jovens. Do presídio, acompanhou a transformação da AC São Paulo em ALN, Ação Libertadora Nacional, uma das mais violentas organizações terroristas que atuaram no Brasil, até ser, entre outros, trocado pela vida do embaixador dos Estados Unidos. Ele foi elemento de troca do sequestro lá do embaixador. Passados aí mais de 50 anos, hoje pode-se afirmar com certeza que os jovens foram levados à violência pela ação constante de infiltrados em seu meio. E os comunistas começaram doutrinando os secundaristas, que eram mais maleáveis, e prosseguiram no meio universitário, induzindo a militar em organizações subversivo-terroristas, levando muitos à prisão, outros ao exílio e vários à morte. E quem estava participando disso tudo aí? Zé. Então, em 5 de setembro de 69, Zé Dirceu, já era comandante Daniel, pelo exército cubano, formado lá. Menos de um ano depois da sua prisão em Biúna, foi um dos 15 militantes comunistas banidos para o México em troca da vida do embaixador dos Estados Unidos, sequestrado pela ALN, que ele fazia parte, e o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, chegando ao México, seguiu para Cuba, onde participou de cursos de guerrilha, fazendo parte do terceiro exército da ALN, ou do chamado Grupo da Ilha, ou Grupo Primavera. Comandante Daniel estava agora em Cuba, recebendo e aprimorando seu treinamento. Zé Dirceu, que já era chamado por todo mundo de Daniel lá em Cuba, sempre foi vinculado ao grupamento comunista, que depois se transformou na ALN. Em Cuba, passou a ser parte do grupo dissidente que volta ao Brasil escondido e funda a Molipo. No total, José Dirceu permaneceu em Cuba durante 18 meses, quando teria feito uma operação plástica nos olhos e no nariz. No período que esteve em Cuba, voltou várias vezes ao Brasil, clandestinamente, falsidade ideológica, com documentos falsos entre 71 e 73. Em 2004, a revista Isto É publicou o seguinte: Dirceu já recomeçou do zero várias vezes e teve tantos nomes falsos que nem ele se lembra os nomes que teve. Uma identidade falsa entre 71 e 73, no seu primeiro retorno ao Brasil na clandestinidade, tinha vários codinomes, passaporte argentino, tudo documento falso. Zé Dirceu voltou definitivamente ao Brasil, como sempre clandestino, em abril de 75, quando a luta armada já havia terminado, e ele usava o nome falso de Carlos Henrique Gouveia de Melo. Radicou-se em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, como caixeiro viajante. Esta região foi selecionada pela inteligência cubana para fazer parte do currículo dos cursos de guerrilha ministrado aos brasileiros, seja para atender aos interesses de José Dirceu, seja pela localização estratégica da área, pelas facilidades de acesso, dispersão, fuga e acesso a outras áreas, seja pela possível existência na época de uma estrutura de apoio que recebesse desses a segurança de José Dirceu e ele dando segurança a outras pessoas da organização. Em Cruzeiro do Oeste, com documentos falsos, casou-se com Clara Becker, que nem sabia quem ela estava se casando, com quem teve um filho, e a moça não sabia quem era José Dirceu, e o filho também não sabia. Somente depois da anistia, em 79, sua mulher tomou conhecimento da sua verdadeira identidade, e ele se empirulitou. José Dirceu, até junho de 2005, era chefe da Casa Civil, e homem forte do PT no governo Lula, com o escândalo ali dos Correios e as denúncias do Mensalão, propinas que seriam usadas para a compra de apoio ao governo, pediu demissão do cargo, voltou à Câmara, onde, como peça-chave do esquema, segundo o Bob Jeff, lá do PTB, foi inquirido na CPI instalada para apuração de possíveis irregularidades. Em 30 de 11 de 2005, por 293 votos a 192, teve o seu mandato cassado no plenário da Câmara e perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Na realidade,
ele terá de esperar 10 anos para poder concorrer democraticamente a algum cargo eletivo, né, que ele foi afastado. Bom, e o que acontece depois disso? É o Zé Dirceu que a gente viu, que ficou preso e tal. Aí eu volto a ficha dele lá com os militares. A ficha corrida dele, que lista o que ele fez, aonde ele A esteve. capivara propriamente A dita. capivara Você estava falando da biografia, agora a gente vai para a capivara. Vamos lá. A partir de 1971, tá? Assalto ao supermercado Albarateiro, na rua Clodomiro Amazonas. Se preparem. Assalto à PUC de São Paulo. Assalto ao supermercado Morita. 2 assaltos ao supermercado Albarateiro na Avenida Água Funda. Novo assalto ao supermercado Albarateiro, rua Clodomiro Amazonas. Assalto à escola Educabras, rua Tabor, no bairro do Ipiranga. Assalto ao 37º cartório de registro civil. Assalto à agência do Ministério do Trabalho. Assalto à firma Kelmag, com K, em Barra Funda. Assalto ao caminhão da Swift, de comida, né? Enlatados. Novo assalto ao supermercado Morita. Assalto à agência do Bradesco, na rua César Castiglione Júnior. Panfletagem armada em Santo André. Assalto ao Hospital Pamplona. Assalto a uma casa de aparelhos de plastificar na Lapa. Panfletagem armada no bairro de Sapopemba. Assalto a um posto de identificação na rua Doutor Erasmo Assunção, número 31. Assalto, incêndio e roubo de armas de uma radiopatrulha em São Caetano do Sul, onde o soldado da PM de São Paulo, Norival Siciliano, foi ferido gravemente com um tiro no abdômen. Atentado à bomba no consulado da Bolívia, causando ferimentos graves em 10 pessoas, inclusive um menor de idade. Propaganda armada com incêndio de um ônibus da Companhia de Transportes Urbanos TUSA, né? Na ocasião foi morto o cabo da PM de São Paulo, Nelson Martinez Ponce, com uma rajada de metralhadora disparada por Ailton Adalberto Mortati. Assalto ao restaurante Beer Hall, em Moema. Atentado fracassado com bombas incendiárias no Mapping, grande loja de departamentos e cheia de gente. Assalto a um posto de identificação em Santo André. Atentado com incêndio a um ônibus na Vila Brasilândia. Assalto, incêndio, roubo de armas contra a Rádio Patrulha, prefixo 02. Assalto à fábrica de perucas Dejan. Opa, tem utilidade essas perucas até hoje. Atentado à bomba e hasteamento da bandeira Marighella no prédio do jornal A Gazeta, na Avenida Paulista. Bomba, felizmente desarmada, no interior de um veículo abandonado do Rua João Moura. Assalto à indústria de máquinas AMF. Atentado à bomba contra o escritório da ESSO na rua Pedro Américo. Atentado à bomba contra a loja Sears, na Água Branca. Assalto, incêndio e roubo de armas contra a Rádio Patrulha do prefixo 10 do Largo do Senhor do Bonfim, Parque das Nações. Expropriação de automóvel Volkswagen em Perdizes. Assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais no interior das Faculdades Metropolitanas Unidas. Atentado à bomba contra o consulado americano na rua Padre Joel Manuel. Discurso gravado e divulgado na cidade universitária através de alto-falante de uma Kombi. Panfletagem armada na favela Vila Palmares. Assalto à agência da Light na rua Siqueira Bueno. Assalto a uma loja de roupas na rua Chavantes, no Brás. Acabou 71, agora é 72. Não, não é possível. Eu achei que você estava falando da vida toda, porra. Não, foi só 71. Agora 72. Caraca. Rapaz, esse homem... Ao tentar roubar um carro, Lauriberto José Reis e Márcio Beck Machado mataram o primeiro sargento da Polícia Militar de São Paulo, Thomas Paulino de Almeida, com uma rajada de metralhadora. O Molipo começou a cair, o grupo dele, né, em 5 de novembro de 71, com a morte de José Roberto Arantes de Almeida, em tiroteio com agentes do DOI-CODE na rua Cervantes, número 71. Em fins de 72, a organização foi praticamente já não mais existia, por causa da repressão. Molipo era Movimento de Libertação Popular, não era? É, isso aí. E tá bom pra você ou você quer mais? Não, tô adorando, porra, tô adorando. Eu quero saber agora a capivara toda, meu filho. Agora vai até 2004, pô. Até amanhã a gente faz a live aqui. Aí, depois disso, são todos esses crimes políticos, colarinho branco, né? Que ele largou a luta armada, entrou pra política e trouxe para ir para a política toda a sua virtude e a sua honra, a sua carreira aí pelas ruas de São Paulo, né? E esse foi a pessoa que foi solta aí, né? Que descondenado também, né? Que é o comandante Naniel, um grande militar da história do Brasil, não, formado em Cuba, não foi da história do Brasil, mas formado em Cuba, um grande político aí que é contra a anistia.